E agora vamos para uma matéria aqui muito interessante. Até tropecei aqui na língua e eu fiquei empolgado. Olha aqui, ó. Investigação da Receita sobre lista VIP foi legal, conclui o TCU. Gente, deixa eu lembrar aqui para vocês. No ano passado, vazaram dados, né, do imposto de renda do Gilmar Mendes, da esposa da Guiomar, que é advogada, né? Aí depois vazaram informações de que também a Receita estava investigando, não só ele, como o Dias Toffoli, a Roberta, né, a esposa do Dias Toffoli, enfim. Aquilo gerou, obviamente, uma reação muito forte, institucional. Gilmar fez muitas críticas à Receita, diz que aquilo era um absurdo, né, que a Receita nunca poderia estar investigando ministros do Supremo, enfim. E aí, o que aconteceu? Mandaram até o TCU abrir uma investigação, uma apuração interna, uma auditoria nos procedimentos da Receita, desse grupo, né, que estava sendo investigado. Aliás, estava sendo investigado por uma equipe criada na Receita em 2018, que foi criada justamente para fazer ali um pente fino nas autoridades, né, servidores públicos, autoridades em geral, a chamada lista VIP. Na época do PT, eles fizeram o contrário, né? São as chamadas pessoas politicamente expostas. Essas pessoas, obviamente que elas têm que ter vamos dizer assim, um tratamento diferenciado da Receita. Aliás, tem que ter uma fiscalização até maior. Por quê? Porque são as pessoas que ocupam cargos públicos, funções, né, estratégicas, e que estão ali, obviamente, sendo pressionadas sempre por lobbies e etc. Então, é muito importante que a Receita faça esse trabalho em cima dessas pessoas que estão politicamente expostas, que podem, isso inclui políticos, deputados, senadores, né, em vários níveis, né, não só no governo federal, nos governos estaduais, municipais. Isso aí era para justamente ter o escrutínio maior. E, na verdade, na época do PT, fizeram o contrário. Colocaram ali, criaram um sistema de alarme, né, que nenhum auditor podia fiscalizar porque acionava, né, para o chefe da Receita, já comunicava o ministro e aí, ó, a casa caía para quem estivesse fazendo o seu trabalho. Quando surgiu essa história aí do patrimônio do Gilmar, das movimentações ali envolvendo a mulher do Toffoli, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes usou o inquérito das fake news, o inquérito Combo, o inquérito Bombril, o inquérito do Fim do Mundo, o inquérito geral da República, para suspender qualquer procedimento de investigação dessa equipe, que aquilo não podia, era um desvio de finalidade, etc. Suspenderam os funcionários, os auditores, foram suspensos. Então eles usaram o mesmo inquérito para investigar a fake news, que censurou a Cruzoé, o antagonista, que censurou os bolsonaristas, usaram também para isso. Vejam só. E aí o que aconteceu? Bom, pegaram o TCU para fazer uma verificação, que aliás não era nem atribuição do TCU, mas aí eles enquadraram, né, no uso de recursos humanos e materiais, desvio de finalidade, etc., enquadraram o TCU fez a fiscalização, fez a auditoria e concluiu que estava tudo legal. Os auditores, ó, conclusão do relatório obtido por antagonista, os auditores atestam que não houve desvio de finalidade na atuação da equipe especial de combate a fraudes tributárias. Apesar da identificação de algumas fragilidades de governança e controles internos, que obviamente toda instituição precisa ser aperfeiçoada, especialmente um órgão de Estado, a análise do tribunal foi pela improcedência da acusação de uso indevido e indiscriminado de recursos humanos e materiais. Aliás, quem falou muito isso foi o Bruno Dantas, que não pediu desculpas ainda à Receita. Mas, enfim, concluiu-se então que a Receita pode sim fazer esse tipo de investigação sobre indícios de aumento de patrimônio ou movimentação financeira incompatíveis. As conclusões são de que as atividades não estão desatreladas do papel institucional da Receita Federal e obedecem aos critérios de legalidade, legitimidade e eficiência, fecha aspas, informação aqui da equipe técnica. Bom, aí eu expliquei para vocês o que aconteceu. Lembrando, né, que o universo de pessoas pesquisadas, primeiro esse universo ele pegou aí 818 mil pessoas, depois o fisco foi passando filtros automáticos, né,
de acordo com o volume movimentado, nos exercícios de 14, 15 e 16, né, da Receita, volume movimentado, uma série de outras características ali, e foram fazendo filtros e afunilando até chegar a 133 autoridades. Primeiro saiu até o número de 134, depois descobriram, na verdade, que havia uma duplicidade, então o número correto é de 133. Dentre elas, figuravam as advogadas Roberta Rangel e Guiomar Feitosa, esposas dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, respectivamente. E também a ministra Isabel Galotti, do STJ, que vem a ser esposa do ministro Walton Alencar, do TCU. O próprio Walton Alencar disse que a única movimentação atípica da Galotti teria sido uma herança que ela recebeu. Bom, nada disso aqui configura ilícito, é bom que se diga. A identificação de alguma inconformidade tributária não configura, não pré-configura um ilícito, tá? É preciso, primeiro, que isso é feito de uma forma automática, né? Por algoritmos, é ali que eles vão programando o computador e eles vão fazendo essa filtragem, essa seleção, e depois, aí sim, eles remetem, né, as informações para a fiscalização regional, tá? Que é responsável, então, para pegar ali individualmente, aí sim o auditor fazer a análise detalhada daquilo que está sendo, daquilo que foi apurado. E aí, depois disso, é que pode-se chegar à conclusão, né, de algum ilícito, de alguma movimentação inconsistente, atípica, né, de um enriquecimento sem fundamentação, né, um aumento de patrimônio a descoberto, enfim. Isso aí é uma outra questão. O que interessa agora, gente, é o seguinte. Primeiro que o TCU, esse relatório vai subsidiar a investigação que está lá no Supremo contra os auditores. Mas o mais importante é justamente a conclusão pela legalidade do trabalho da Receita, que é fundamental para permitir a retomada dos trabalhos. Então, que a Receita volte a fiscalizar nossas autoridades. É o mínimo que se pode fazer, né, para, pelo menos, aí, fazer com que com que as nossas autoridades tenham um pouco mais de cautela, né, nas suas atividades aí paralelas. Enfim, notícia importante, várias autoridades se levantaram contra a Receita, inclusive acusando os funcionários de usar, de fazer um trabalho que não era, né, de se atribuir, né, competências que não eram da Receita, e agora isso tudo cai por terra. A Receita tem a legitimidade e obrigação de fazer o que está fazendo, então que retome essas atividades. É isso? Documentação, né? Aí lembrando, né, como eu já acabei de comentar aqui, os 133 contribuintes, né? Olha, foram selecionados aquela lista, né, que tinham servidores federais da administração direta, mais os 65 mil maiores rendimentos tributáveis de pessoa jurídica da administração indireta e todos do Ministério da Fazenda, servidores federais com cargos comissionados em março de 2016, compilada pela Corregedoria da Receita, agentes públicos, Judiciário, Ministério Público, parlamentares, indicados pelo TCU à Receita em 2016, com indícios de variação patrimonial a descoberto, totalizando então 770 ocorrências, além de servidores estaduais, distritais e municipais, cujos rendimentos de pessoa jurídica tenham sido iguais ou superiores a 150 mil, totalizando aproximadamente 315 mil CPFs. Então, esse foi o universo geral inicial e depois isso foi sendo peneirado. Na época, os auditores até estranharam o vazamento, né? Porque eles foram acusados de vazar e reagiram. Assim, não. Vazamento de informações como essa, elas tendem a dificultar o nosso trabalho, porque justamente pela reação institucional que se tem. E aí a gente descobriu depois que esse vazamento aconteceu através de uma empresa que estava sendo fiscalizada. Próximo. Até publiquei aqui, ó, novembro de 2019, exclusivo, Fibre vazou o dossiê fiscal de Gilmar à imprensa. Então, foi possível identificar, através
de uma investigação interna da Receita. Eu obtive aqui o relatório. Foi possível constatar, então, nesse relatório de auditoria, que a empresa Fibria Celulose, então diligenciada, extraiu cópia integral do dossiê de diligência no dia 5/11/2018, às 16h24, sendo dados sigilosos contidos nesta cópia posteriormente divulgados, como fica comprovado pelo código de localização inscrito no documento que chegou à imprensa. Para vocês verem o nível de controle. A constatação derruba de vez a versão de que o vazamento dos dados teria sido obra dos auditores. Outras apurações internas já haviam chegado à conclusão de que os auditores não agiram com dolo na retirada do sigilo sobre os documentos, mas é a primeira vez que se tem o rastro do documento que se tornou público. Na verdade, o que aconteceu, e o TCU também relata isso nesse documento que nós publicamos hoje, é que os auditores, por um erro de procedimento, por auditores que não estavam treinados para usar, né, o novo sistema que eles estavam implementando, não haviam recebido o treinamento correto, então dois auditores erraram no procedimento e acabaram vinculando documentos sigilosos de alguns contribuintes a outros contribuintes, naquela coisa de pasta, junta com um, junta com o outro, colocada num determinado procedimento. Isso foi parar no procedimento da Fibria, e aí a Fibria, em vez de pegar ali o pessoal que estava, não sei, advogado, olha, avisar a Receita, eu recebi documentos que não têm a ver com a minha atividade, né, são de terceiros, então vocês corrijam isso e tal. Não, malandragem, acabou aí vazando esse documento pela imprensa. E aí teve a reação que teve, mas agora a história é outra.